castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Hoje, com a graça de Deus, nós veremos como Deus sempre quis salvar pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. E como Deus sempre usou o seu povo para executar essa sua vontade. Nós veremos especialmente como Deus, no Antigo Testamento, usou o seu povo Israel para salvar então pessoas de todos os povos, famílias de toda a terra. Inicialmente eu vou convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, será o nosso texto inicial. Vamos ler todos juntos, irmãos? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Leiamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Curvemos nossas cabeças, irmãos, oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a Tua Palavra e de meditarmos nela. Pedimos ao Senhor que, por meio do Teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar nesses textos. Fala conosco, meu Deus, nós somos completamente dependentes de Ti. E este favor, esta bênção, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso eterno e bendito Salvador. Amém. Meus irmãos, um dos ensinos talvez mais claros do Novo Testamento é que nós, a Igreja do Senhor, devemos levar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas, para que então pessoas de todas as tribos, línguas e nações se convertam. E esse ensino ele é tão claro no Novo Testamento que muitas vezes nós usamos apenas passagens do Novo Testamento para falarmos sobre os grandes feitos do Senhor, falarmos sobre esse nosso dever de proclamarmos os grandes feitos do Senhor. E de modo geral, nós até pensamos que o Antigo Testamento, que Deus no Antigo Testamento nem sequer se preocupava com outras nações, se preocupava só com Israel. Nós às vezes pensamos isso. Tanto pela leitura que nós fazemos, às vezes, do Antigo Testamento, como porque também os judeus, os relatos dos fariseus, dos saduceus que nós temos no Novo Testamento, apontam que esses judeus, eles eram exclusivistas. Mas a pergunta que nós temos que fazer, então, quando nós vemos esses saduceus, fariseus, excluindo ali todas as pessoas, se considerando muito especiais, será que essas pessoas, esses judeus, estavam interpretando corretamente a Bíblia? Será que Deus, de fato, não amava povos de outras nações? E uma leitura, meus irmãos, cuidadosa do Velho Testamento, ela nos informará que Deus, sim, sempre esteve preocupado com a salvação de outros povos, não só com a tribo de Israel. E, inicialmente, nós até precisamos destacar que antes de Deus chamar Abraão, ele já falava e já salvava pessoas de todas as nações. Todos eram convidados a ir a Cristo, a ir a Deus, no caso, eram salvos por meio de Cristo, mas eles iam a Deus, independente de qual tribo eles eram. E o que acontece então quando Deus chama Abraão, que é justamente o trecho que nós lemos, não é uma mudança de plano da parte de Deus, porque ele continuará salvando as pessoas de todas as nações. Talvez o que nós vimos ali, no texto que nós lemos, Gênesis 1 a 3, é uma mudança no método de Deus para salvar pessoas de todas essas tribos, de todas as famílias da terra. Nós percebam, meus irmãos, que o texto diz assim: em ti
serão benditas todas as nações. Percebam que Deus então ele escolhe e ele separa Abraão para que por meio da descendência de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. Se antes de Abraão Deus já salvava as pessoas de todas as nações, agora a diferença, a mudança é que Deus separou um povo para usar esse mesmo povo para levar essa bênção, para transmitir essa bênção às nações, para salvar pessoas de todos os povos. É claro que esse texto de Gênesis 12, do 1 ao 3, e especialmente essa parte em ti serão benditas todas as nações, ele fala especialmente de Jesus Cristo, que por meio de quem todos são salvos, desde Gênesis até Apocalipse. Mas essa é uma verdade que se cumpre também na família de Abraão, no povo de Israel, desde aquele período. Eu vou convidar então os irmãos a abrirem outro texto bíblico, para nós vermos um pouco mais dessa função de Israel, como Israel testificava de Deus a outros povos. Os irmãos podem abrir, por favor, em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 8. É Deuteronômio capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler todos juntos, novamente? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no versículo 5, quando Deus menciona então todos os estatutos e juízos, e também fala do meio da terra, né, que colocou Israel no meio da terra. E Deus coloca Israel então no meio da terra, justamente para atrair a atenção das nações para Israel, seja pelo cuidado e pela providência, mas como o texto diz, especialmente por meio de estatutos e juízos justos e bons. Então todas as nações, quando vissem esses estatutos, elas olhariam para Israel, e quando elas olhassem para Israel, na verdade elas não veriam apenas Israel, mas veriam o Deus de Israel, o Deus que tinha dado para aquele povo aquelas leis e aqueles estatutos tão justos. E eles veriam esse Deus ali em Israel, porque na verdade toda a lei ela é um reflexo do caráter de Deus, dos atributos de Deus, de quem Deus é, da vontade de Deus. Então, quando Israel cumprisse as leis, que eram boas e justas, eles chamariam a atenção das nações, e quando as nações olhassem para Israel, eles veriam a Deus. Eu vou convidar os irmãos para abrirem outra vez, em Êxodo agora, 19, do versículos 5 e 6. Êxodo capítulo 19, do versículo 5 e versículo 6. Eu vou pedir para os irmãos prestarem bastante atenção em duas partes. Uma é quando Deus fala que Israel é a propriedade particular dele, e depois também quando ele diz que Israel é um reino de sacerdotes e nação santa, especialmente reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos novamente. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam então que Deus aqui diz: toda a terra é dele, todos os povos, todas as nações eram propriedade do Senhor. Mas Deus separou Israel como uma nação peculiar, distinta, especial. E o versículo 6 fala um desses motivos. É que eles seriam então um reino de sacerdotes no meio das nações. Agora eu vou convidar os irmãos para abrirem outro texto bíblico, agora em Isaías 43, capítulo 43, versículos 9 e 10. Isaías 43, versículos 9 e 10. Só recapitulando, meus irmãos, então, Israel chamaria a atenção de todos os povos, Deus colocou-os para isso, para que então eles olhassem para Israel e vissem, todas aquelas nações vissem a Deus, os seus atributos, a sua vontade, as suas perfeições. E por causa disso, então, aquele reino, a nação de Israel, era também um reino de sacerdotes. Agora, em Isaías 43, versículos 9 e 10. Eu vou pedir para os irmãos prestem atenção, destacar algumas partes aqui, que Deus inicialmente chama todas as nações para que congreguem, e ele diz então que Israel era testemunha deles. Vamos fazer essa leitura. Isaías, capítulo 43, versículos 9 e 10. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui Deus usa uma linguagem, então, de tribunal para destacar o papel de Israel como testemunha. Então Israel, ciente de quem Deus era, porque Deus havia se revelado a eles, poderia e deveria reafirmar e passar aos povos quem era esse Deus, testificar de Deus a todos esses povos. Então Israel era um reino de sacerdotes, eles eram testemunhas de Deus, e eles foram colocados no meio da terra justamente para atrair essa atenção do povo e apontar para Deus. Israel deveria então ser esse instrumento de bênçãos do Senhor para as nações. E se Deus de fato queria se mostrar e evidenciar o seu caráter por meio dessas leis, vejamos então, meus irmãos, um texto que fala sobre como Deus via os estrangeiros, como Deus via essas nações que estavam à sua volta. E esse texto está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 19. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 19. Aqui nós vamos ver qual que era o posicionamento de Deus a respeito dessas nações. Será que Deus os amava? Será que Deus os abominava? Deus só salvava então Israel? Era só aquele povo mesmo? Ou não? E se então Deus amava essas outras nações, nós veremos em seguida também como Deus coloca essa parte do seu amor, do seu caráter, nas leis que ele deu a Israel. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 a 19. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, vou destacar aqui algumas partes, Que Deus não faz acepção de pessoas, no versículo 17, ele ama o estrangeiro, lhe dá pão e roupa, e é por isso que Israel deveria, então, amar também esses estrangeiros. Só reforçando, meus irmãos, que esses estrangeiros eram como que os descrentes para nós hoje, eram as pessoas que não tinham esse conhecimento de Deus. Deuteronômio, então, capítulo 10, versículo 17 e 19. Leiamos todos juntos. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Observa que Deus mesmo diz, como já destaquei anteriormente, que Ele não faz acepção de pessoas e que Ele ama o estrangeiro, inclusive Ele lhe dá pão e lhe dá roupa também. Esse era o posicionamento do Senhor, então, para com essas pessoas dessas outras nações. Deus os amava e Deus os sustentava. Deste modo, para evidenciar o caráter de Deus, Israel também deveria amar essas pessoas que estavam à sua volta. E eles deveriam, então, ser hospitaleiros, receber bem essas pessoas. No Antigo Testamento, Deus amava, então, povos além dos descendentes de Jacó, que são as tribos de Israel. E Ele mostrava a essas nações que Ele também amava, por meio do próprio Israel, os seus atributos, com vista justamente a salvar essas pessoas, a salvar as famílias de todas as nações. Mas então, se Deus fazia isso, o que nós podemos é perguntar, será que de fato existiam e ocorriam conversões? Se o plano de Deus era se mostrar por meio de Israel a todo mundo, se esse era um dos propósitos de Deus com Israel, será que existiam então conversões? Pessoas de outras nações eram transformadas e mudadas? Isso é o que nós veremos em Êxodo, capítulo 12, do versículo 43 ao 49. Aqui é uma previsão legal para essas conversões, para que essas pessoas que se convertessem de outras nações, que passassem a crer em Deus, pudessem também participar das festas, dos cultos e ofertar ao Senhor também. E essa exceção aqui, esse texto, ele fala justamente da Páscoa, como e quando essas pessoas de outras nações poderiam participar da Páscoa. Êxodo capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 49. Êxodo capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 49. Leiamos, meus irmãos, todos juntos. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa. Nele quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Percebam então que, de um modo geral, o estrangeiro ele não poderia participar das festas do Senhor, da Páscoa. Mas se de alguma forma ele é atraído por Deus, esse projeto de Deus funcionasse, ele sentisse atraído à nação de Israel, ao próprio Deus, e ele cresce, e ele expressasse essa sua fé, tornasse ela exterior por meio da circuncisão, confessasse isso, professasse diante dos homens, esse estrangeiro, Israel tinha uma lei para que recebesse ele como um natural da terra. Então o povo de Israel deveria hospedar, receber ele, e ele seria como um israelita. Vejam então que quando isso ocorresse, seria o próprio plano de Deus dando certo, seria ele sendo executado na prática. Mas o que nós podemos perguntar também, e com relação aos estrangeiros não convertidos, porque pessoas sim seriam atraídas a Israel por causa de Deus e já chegariam lá e creriam em Deus, mas muitas outras pessoas passariam por Israel também
sem a princípio ter esse interesse de crer em Deus. Eles passariam lá por viagem, às vezes para fazer comércio, às vezes até por ser uma nação mais segura do que alguns outros povos, vilarejos próximos. O fato é que eles teriam contato, os judeus, os israelitas, teriam contato com essas nações, povos que não tinham esse interesse de se converter a princípio. Além de irem buscando, então, ao Senhor, eles poderiam ir por vários outros motivos. Eu pedi que os irmãos abram a Bíblia em Levítico 19, capítulo 19, versículo 9 e 10, para nós lermos como era o tratamento, então, que Israel deveria dispensar a esses povos, mesmo quando eles não tinham interesse em Deus, o interesse de se converter a princípio. As leis do Senhor, nós veremos que elas contemplavam também essas pessoas, e não apenas aquelas que eram novos convertidos. A lei de Deus, o amor de Deus, abrangia também esses povos que ainda não haviam confessado o Senhor. Levítico, capítulo 19. Eu vou pedir que os irmãos, após nós abrirmos a Bíblia em Levítico 19, mantenham aberto, porque nós leremos vários versículos em Levítico 19, não apenas o 9 e 10. Leiamos então todos juntos apenas o versículo 9 e o versículo 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os irmãos podem deixar aberto. Olha, meus irmãos, que aqui é uma preocupação, Deus externando essa preocupação com essas pessoas que eram de outras nações, com esses estrangeiros, uma preocupação para que eles não passassem fome, para que eles não tivessem necessidade do pão. Talvez eles, de passagem ali por Israel, até mesmo por não terem terras ali, eles não teriam como comer, o que comer. Mas Israel, o povo de Israel, deveria demonstrar o caráter de Deus a essas pessoas, fornecendo-lhes os meios de sobrevivência, fornecendo-lhes o pão. O povo de Israel deveriam ser bons anfitriões, deveriam hospedar esses estrangeiros. Agora leiamos o versículo 18, do mesmo capítulo 19 de Levítico. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse versículo ele é usado com muita frequência por Jesus no Novo Testamento. Inclusive, na parábola do bom samaritano, Jesus explica o que é esse próximo, qual a abrangência desse próximo, quem são essas pessoas. E na parábola do bom samaritano, nós aprendemos que esse próximo é cada pessoa, todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e nações. Todas essas pessoas são amadas por Deus e devem ser amadas por nós também. Inclusive, os nossos próprios inimigos. Deus ordena, então, que Israel cuidasse dessas pessoas. Agora, saltemos para o versículo 33 e 34. Versículos 33 e 34 do mesmo capítulo 19 de Levítico. Vamos ler todos juntos, irmãos, com a voz bem forte. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, de uma forma mais clara ainda, Deus ordena ao seu povo que eles não maltratassem aqueles estrangeiros que passassem por Israel, que porventura tanto fossem atraídos pelo próprio Deus, como também por qualquer outro motivo, estivessem na terra de Israel. Mas Deus não só ordena que eles não maltratassem, Deus ordena ainda, vejam bem, que eles amassem, que eles tratassem bem, que eles fossem bons anfitriões, que eles recebessem bem esses povos. E ainda, por fim, no final do versículo 33, no final do versículo 34, na verdade, o acréscimo da justificativa. Pois foste estrangeiros na terra do Egito.
além de amar aos estrangeiros, porque Deus os amava, esse era um motivo adicional, porque o povo de Israel mesmo foi estrangeiro na terra do Egito. Então, por fim, Deus conclui: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então ele diz isso como que confirmando, selando e ressaltando toda a importância dessas leis, do amor devido ao próximo. Meus irmãos, resumidamente então, o que nós temos visto até aqui é que o povo de Israel, eles deveriam ser hospitaleiros, eles deveriam ser justos, honestos e bondosos para com essas pessoas de outras nações que não eram descendentes de Abraão. E isto, como já dito, serviria também para atrair os olhos dessas nações para o povo de Israel e, consequentemente, para o próprio Deus. Porque assim como nos nossos dias, isso não é comum nós tratarmos bem imigrantes. Inclusive, se nós ligarmos as nossas televisões ou às vezes na internet mesmo, nós veremos que hoje vários países têm muitos problemas com imigrantes, deportações, não são recebidos, são barrados logo na entrada, principalmente nos Estados Unidos. Graças a Deus, o nosso país é um pouco mais receptivo, mas isso é real hoje e era real também naquela época. Então, Israel se destacaria ao receber bem esses imigrantes, esses forasteiros, esses estrangeiros, e essa era uma lei de Deus para que as nações olhassem para isso e, em seguida, olhassem para o próprio Deus. E nós vemos na própria Bíblia que a cidade de Sodoma, quando aqueles 2 anjos foram para lá, se hospedaram na casa de Ló, o que aquele povo queria fazer com aqueles 2 anjos? Eles queriam violentar aqueles 2 anjos, mas Deus envia uma cegueira então, e eles fogem da cidade, tanto os anjos quanto Ló. Mas não só esses povos estrangeiros, uma cidade de Israel, de Gibeá dos Benjamitas, eu creio que os irmãos vão se lembrar da história, um levita passava de viagem por lá e ele ficou hospedado na casa de um senhor dessa cidade, e então os moradores daquela cidade se reuniram, chamaram na casa, tomaram aquela mulher do levita, e eles violentaram ela por toda a noite, e o que levou à morte dela. Então, isso não era comum na época, essa boa recepção para com esses estrangeiros. Israel, quando recepcionasse bem esses estrangeiros, se destacaria e apontaria para a graça de Deus, para o favor de Deus, para o Deus que deu essa lei a eles, que havia dado essa lei a eles. Ela expressava então o amor, a bondade de Deus, a longanimidade e a salvação de Deus, e expressava que essa salvação de Deus era aberta a todos os povos. Deus então, ele usava essas leis também, não só para atrair, mas como para introduzir essas pessoas na família da aliança, na aliança de Deus, porque o povo de Israel, quando recebesse esses estrangeiros, esses imigrantes, ele, recebendo-os bem, poderia os instruir na lei do Senhor, e eles poderiam então os encaminhar ao Senhor, e essas famílias estrangeiras expostas à lei de Deus, à lei de nosso Senhor, elas entendendo, poderiam se converter, e elas então seriam tratadas como um natural da terra. E já partindo, meus irmãos, para a conclusão desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, do tratamento de Deus para com os povos de todas as nações, inclusive, esse interesse de Deus de salvar pessoas de todas as nações, inclusive no Antigo Testamento, e como Deus usava Israel para atingir esse objetivo salvífico, nós vamos então concluir e podemos dizer, e eu creio, espero que os irmãos concordem comigo após a leitura desses textos, que Deus, ele amava pessoas, amava famílias, mesmo que não fossem da descendência de Abraão, que não fossem da descendência de Israel, de Jacó. E que esse então não é um privilégio apenas nosso, que somos gentios, ser salvos. Gentios eram salvos também naqueles tempos. Em todo o Antigo Testamento nós podemos ver isso. A grande distinção então, ela fica na forma como Deus salvava antes de Abraão, como Deus salva depois de Abraão, e como Deus usa-nos hoje em dia para avançarmos o Evangelho. Parece que, antigamente, o grande destaque, então,
era para que a nação de Israel, sendo a nação que seguisse a lei de Deus, atraísse os olhos das nações para depois eles serem apontados para Deus. E hoje, no Novo Testamento, parece que a nossa missão é muito mais ir, pregar. Há um grande destaque para esse nosso ID, né, o grande ID no Novo Testamento. Nós vimos então essas verdades e vimos que quando essas pessoas elas fossem para Israel então em busca de Deus, procurando ao nosso Senhor, elas seriam muito bem aceitas, elas seriam circuncidadas e elas seriam tratadas como parte do povo. Mas mesmo aquelas pessoas que a princípio não tivessem esse interesse de se converter, Deus também, que não manifestassem esse desejo de seguir a Deus, elas deveriam também ser bem recebidas. Em todas essas prescrições, Deus manifestava o seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade às famílias de toda a terra. Porque Deus, Ele fez isso com Israel e Ele faz isso com nós. Ele nos hospeda. Então, Israel, quando fazia isso, demonstrava esse caráter de Deus. Então, já fazendo agora para fazer algumas aplicações para a nossa realidade, para o nosso contexto, considerando que esses estrangeiros, antigamente, eles eram, nós podemos comparar como os descrentes, hoje em dia, aqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus, no meio dos quais nós vivemos, assim como Israel também vivia no meio desses estrangeiros, considerando que como esses estrangeiros poderiam se converter e esses descrentes hoje também podem se converter, nós considerando também que há princípios na lei mosaica que podem e que devem ser usados por nós hoje para que nós pratiquemos esses princípios, extraiamos ensinamentos bíblicos, considerando essas coisas. Inclusive, a nossa confissão, ela chama isso de equidade geral da lei. A lei, os princípios que nós podemos extrair da lei e viver e praticar eles hoje. Considerando também que no Novo Testamento, claramente, nós somos enviados às pessoas, mas ainda assim, no Novo Testamento, nós também somos chamados a representar a Deus nesse mundo e atrair, então, as pessoas, as nações, esses descrentes para Deus. Considerando todas essas coisas, eu gostaria então de fazer algumas aplicações para a nossa realidade. A primeira aplicação, inclusive, tem relação com o que eu já mencionei, que de modo geral nossos tempos não são muito receptivos às pessoas, aos imigrantes. Meus irmãos, como nós vimos, não convém que procedamos dessa forma. Especialmente aqui no nosso país, nós recebemos muitos imigrantes da América Latina, mas também podemos receber de outras pessoas. Quando nós tivermos contato com essas pessoas, ou mesmo às vezes sem ter esse contato, nós devemos amá-las, nós devemos ser receptivos para com elas. Nós precisamos nos esforçar para que essas pessoas, então, elas se sintam como em suas próprias casas. Porque essa era a vontade de Deus para com Israel, e essa é a vontade de Deus para conosco também. Porque assim como Israel, nós também éramos forasteiros, nós também éramos inimigos de Deus, nós também éramos estrangeiros da família de Deus. Mas Deus, Ele nos amou, Ele nos recebeu, Ele nos hospedou em sua família. Que nós usemos então de toda essa nossa receptividade, assim como o antigo Israel, para conduzir essas pessoas ao próprio Deus. E assim eles não vão habitar conosco apenas aqui esses dias no nosso país, no Brasil. Mas essas pessoas, nós as recebendo bem e conduzindo-as a Deus, elas habitarão os céus conosco para todo sempre. E um segundo lugar, um segundo destaque que eu gostaria de fazer é com relação aos descrentes que nós recebemos nas nossas igrejas. Meus irmãos, nós precisamos aceitar essas pessoas e nós precisamos recebê-las bem. Por mais que sejam pessoas que às vezes, em seu contexto, na sua forma de ver o mundo, elas ataquem ao Evangelho, elas ataquem e ignorem o povo de Deus. Mesmo aqueles que então rejeitam e negam a Deus, esses descrentes que vêm à nossa igreja, como era o caso também daqueles antigos povos, dos povos estrangeiros, eles não eram amigos de Deus, eles não haviam se reconciliado com Deus, mas Israel os recebia, deveria os receber bem nas suas casas. Assim nós também,
quando recebemos visitantes aqui na nossa igreja, devemos os receber bem, ser hospitaleiros para com eles. Para com os crentes também, mas especialmente gostaria de destacar os descrentes. Inclusive, nós devemos e podemos considerar a possibilidade de até mesmo convidar esses descrentes, nossos visitantes, para ir em nossas casas tomar um café, ou então nós podemos nos dispor também a tomar um café com essas pessoas, a ir à casa delas. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Dá para os irmãos ouvir? Dá para ouvir, Alisson? Nós precisamos ter essa consciência de que nós devemos receber esses nossos visitantes e amá-los e cuidar deles, para que então eles se sintam bem cuidados, amados e possam ir ao nosso Deus. Deus usou esse instrumento, essa forma para agir no Antigo Testamento, mas Deus também a pode usar nos nossos dias. E por fim, uma terceira e última aplicação, agora já ainda mais privada, nós devemos amar os descrentes, especialmente aqueles com os quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia, sejam os nossos vizinhos, sejam nossos colegas de trabalho, sejam nossos colegas às vezes da faculdade também. Nós precisamos considerar eles e tratá-los como se eles fossem, porque são de fato nosso próximo. Nós precisamos lhes ajudar, não só amar teoricamente, mas na prática mesmo. Nós precisamos ajudar eles nas suas necessidades, ajudar eles nas suas dificuldades, com o fim principal, com o objetivo principal de levá-los então a Cristo. Que nós abramos as nossas casas a essas pessoas, que nós recebamos lá esses nossos vizinhos, que nós venhamos incluir essas pessoas no nosso círculo de amizade, nos nossos relacionamentos, que nós sejamos então hospitaleiros para com eles. E como eles verão, meus irmãos, a Deus, se eles não tiverem esse contato conosco, se eles não entrarem para dentro de nossas casas e verem então os nossos pecados, as nossas falhas, e verem também como a graça de Deus atua nas nossas casas, atua em nossos corações e nos conduz a Ele, nos dá vitórias. Essas pessoas verão isso quando nós abrimos as portas para elas entrarem em nossa casa e elas fizerem parte do nosso círculo de convivência, e então verão Deus atuando em nossas vidas e desejarão a Deus. Muito além de nossas casas, nós precisamos entender que nós devemos abrir nossos corações para essas pessoas. Deixemos que elas vejam então Deus em nós, que elas vejam a vontade de Deus em nós, elas vejam os atributos de Deus em nós, a sua misericórdia, o seu amor, a sua paciência, a sua longanimidade, a sua bondade. Assim como os povos antigos, os povos dos tempos de Israel, viam o próprio Deus ao entrar e ao passar por Israel e ao ver aquela nação de Israel. Essas pessoas precisam ver Deus em nós. E nós precisamos então recebê-las para que elas vejam melhor, mais adequadamente. E sejamos prontos, meus irmãos, para entender os problemas dessas pessoas, desses descrentes. Sejamos prontos então para sermos compreensivos e tolerantes com as dificuldades que cada uma dessas pessoas porventura possam ter. Em todas essas nossas ações, e especialmente nessa última, que é esse nosso contato privado, pessoal com os descrentes e como nós devemos receber eles, nós precisamos saber que isso tem um custo alto, porque para nós recebermos as pessoas, nós às vezes necessitaremos desprender de alguns reais a mais. Então nossas finanças talvez fiquem um pouco prejudicadas. Nós vamos precisar não só de finanças, nós vamos precisar especialmente de tempo para receber essas pessoas nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas casas. Nós talvez, por esses gastos a mais também com relação ao dinheiro, talvez vamos ter até limitações, não vamos conseguir comprar uma casa melhor, um carro melhor, ficarmos limitados quanto a alguma viagem, algum passeio. A nossa liberdade, ela será tolhida em grande medida quando nós recebermos essas pessoas em nossos lares,
nossa liberdade e também o nosso conforto. Nós precisamos ter consciência disso, que isso nos custará caro, que isso nos custará muitas coisas, às quais nós às vezes já estamos acostumados. E é provável também que alguma dessas pessoas, quando nós recebermos elas nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nos nossos corações, é provável que esses descrentes, muitos deles, nos magoarão, eles nos trairão, eles abusarão dessa nossa hospitalidade que Deus ordena a fazer. Quem sabe, na verdade, essas pessoas nem venham se converter, talvez nós recebamos elas nas nossas casas, nas nossas vidas, mas passa 5 anos, 10 anos, elas morrem, podem morrer e não se converter. Mas esse não é nosso dever nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar em fazer e executar a vontade de Deus, cientes e crentes que Ele fará, que Ele dará esse resultado, que Ele converterá aqueles que for do seu intento. Meus irmãos, que nós façamos tudo isso, então tendo em vista toda essa nossa dificuldade, todo esse esforço, todo esse custo, o que nos motivaria então? É a consciência de que tudo isso deve ser feito porque Deus, em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo, fez isso para conosco. A nós que antes não éramos povo de Deus, nós que na verdade antes éramos inimigos de Deus, éramos como que estrangeiros, nós estávamos fora da família de Deus, a nós, inimigos dele, Deus mata o seu Filho, entrega o seu Filho para que fôssemos recebidos, para que nós fôssemos hospedados junto a Deus, junto ao nosso Pai. Meus irmãos, e isso, outra motivação também, ou então um destaque dessa motivação, é que Deus, Ele fez isso por nós. Ele não simplesmente hospedou-nos junto a dele, mas isso teve um custo para o próprio Deus. E custou tudo, custou, na verdade, o próprio Filho de Deus. Deus, então, como já dito, Ele mata o seu Filho, Ele despede então o seu Filho, por assim dizer, se separa do seu Filho, para que nós fôssemos unidos a Ele. Que essa então seja a nossa motivação para recebermos essas pessoas, tanto os imigrantes no nosso país, os descrentes aqui na nossa igreja, os nossos vizinhos, os nossos amigos, descrentes também, nas nossas casas. Que nós tenhamos isso em mente, a obra que Deus fez por nós e a obra que Deus nos chama a fazer por essas pessoas. Que por meio então dessa nossa prática, da nossa hospitalidade, como anfitriões recebendo essas pessoas, nós demonstremos o que Deus fez por nós e o que o Deus quer fazer para ainda com muitas pessoas.